Então, meus irmãos, o tema da mensagem dessa manhã de domingo é as picadas da serpente. O texto que dá suporte a esse tema está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Encontra aí na sua Bíblia, marque, para você acompanhar a leitura. Todos acharam? Vou ler. Paulo escreveu à igreja dos Coríntios e ele disse: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nos dê discernimento dessa palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador de todas as coisas, aqui estamos nós reunidos nesse santuário para louvar o Teu nome, para Te adorar, para ouvir a Tua voz, para sermos ensinados pelo Santo Espírito, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Pai querido, Pai amado, usa-me nessa manhã como Teu pastor, como Teu servo, dá-me inspiração para que eu possa proclamar a Tua palavra com verdade. Graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo. Posso ir, Rodrigo? Todos estão ouvindo? Ainda tá ruim. Ruim. Mas a sua imagem tá congelando. Eu vou deixar só o seu áudio aí. Bom. Peraí, deixa eu só ajustar aqui. O importante é ouvir. Exatamente. Pode ir. Posso ir? Pode. Então, meus irmãos, não sei se vocês lembram, não faz muito tempo, toda a imprensa do Brasil noticiou um acidente que ocorreu com uma advogada picada 3 vezes por uma cobra jararaca. Toda a imprensa noticiou. Ela estava de férias em Mato Grosso, numa cidadezinha chamada Cachoeira Nobres, cidade de Nobres, tomando um banho de cachoeira, chamada Cachoeira Azul. E, de repente, a cobra veio junto com a água. Acho que a cobra tinha tomado uns pileques, perdeu o rumo, e caiu exatamente aonde vamos aquela lagoa, embaixo da cachoeira, e a advogada estava tomando banho e foi picada 3 vezes pela cobra. Uma história de terror extremamente grave, que causa pavor a qualquer pessoa. Eu creio que 99% das pessoas têm pavor de cobra. Eu tenho. Eu detesto cobra. Eu não quero nem ver cobra. Não gosto nem de ver, nem no jardim zoológico eu gosto de ver cobra. Então, o que isso tem a ver com a mensagem que Deus enviou para ele essa manhã? Muita coisa. Você vai entender rapidamente isso. Quando nós lemos essa epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, aqui nós vemos um alerta do apóstolo para essa igreja dos Coríntios, que serve para a nossa igreja hoje. E, à primeira vista, parece uma exortação muito simples, muito tranquila, mas que, na verdade, você vai entender agora. 2 Coríntios 11, vamos ler do versículo 1 a 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 3. O apóstolo São Paulo diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora preste atenção no versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
assim também é corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Preste muita atenção ao que Paulo diz no versículo 3. Porque através desse texto aqui, nós somos alertados pelo apóstolo para a possibilidade da serpente, que é o diabo, fazer nos dias de hoje o mesmo que fez no Jardim do Éden no passado. E é essa a mensagem de Paulo, chamar a igreja a acordar, a despertar, a vigiar, a ter consciência de que é possível a serpente fazer a mesma coisa que ela fez no passado, no dia de hoje. A serpente continua enganando os eleitos de Deus, sabendo que é impossível fazê-los perder a salvação. Ela sabe, o diabo sabe disso. Mas ele sabe também que é possível, através da desobediência a Deus, imputar grande sofrimento na vida do povo de Deus. Então ele trabalha para fazer você desobedecer a Deus, transgredir a palavra, porque ele sabe que assim sendo você vai sofrer muito. Paulo usou duas palavras muito interessantes aqui, que é enganou e astúcia. Duas palavras. Essas duas palavras são inerentes a quem é da descendência da serpente. Quem é da descendência da serpente sempre usa o engano e a astúcia. Eles usam de engano e de astúcia, no nosso caso aqui, no caso espiritual, para induzir os filhos de Deus ao erro. Então, os mensageiros do diabo, eles usam de engano e astúcia para corromper a mente e afastar os eleitos de Deus da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É a mensagem de Paulo. Paulo estava muito preocupado, naquela época, com a influência dos falsos ensinamentos, da corrupção espiritual, que era grande já naquele tempo. A preocupação do apóstolo era que, agindo dessa maneira, a serpente pudesse afastar os cristãos da simplicidade e pureza que há em Cristo. Olha só. Paulo usa o exemplo da serpente enganando Eva para ilustrar como o engano pode se infiltrar no coração e na mente dos escolhidos de Deus, gerando o quê? Fazendo com que ele se desvie do evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Essa é a finalidade. Então você tem que entender, nessa manhã, que o escolhido de Deus pode ser vulnerável ao ataque do diabo. Ele pode ser vulnerável à serpente. Por quê? Quem não cuida da sua vida espiritual, a pessoa que não administra bem a sua vida espiritual, quem não se esforça para manejar bem a palavra da verdade, aquela pessoa que vive faltando culto por motivos banais, podia estar na igreja e escolhe ficar em casa vendo televisão, jogando videogame, navegando na internet. Então, essas pessoas são vulneráveis ao engano. Essa é que é a grande realidade. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, Oséias 4, 6, vamos ver o que é que esse profeta diz. Deus está falando conosco essa manhã. Deus está falando com você, meu irmão e minha irmã. Ok? Então, Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus. Olha só, que coisa espetacular isso aqui. O apóstolo Paulo, ele vai a um passado bem distante, relembrar a história de Adão e Eva com a serpente lá no paraíso, e ele mostra para a igreja como Eva foi vulnerável ao engano. Eva foi persuadida pela serpente, que é o diabo, a duvidar do que Deus havia dito. Acabou Eva se desviando do propósito maior que Deus exige de cada um de nós, que é a obediência à sua palavra. A serpente conseguiu induzir Eva ao erro. Então, esse mesmo tipo de engano ainda está presente hoje. Há doutrinas, há filosofias humanas que tentam distorcer a verdade do evangelho, tentam afastar o cristão do seu compromisso maior, que é com Deus. O mundo está cheio disso. O perigo da corrupção da mente e do coração é uma coisa real. Eu quero que vocês entendam isso. O perigo
da serpente corromper a tua mente e o teu coração, induzindo você ao erro, induzindo você à desobediência a Deus, é uma coisa absolutamente real. A pessoa que é corrompida pela serpente se deixa influenciar por ensinos contrários à Bíblia, se deixa influenciar por ensinamentos que Jesus nunca deu. Por exemplo, onde está na Bíblia Jesus ensinando o seu povo a fazer corrente de 12 semanas? Está na tua Bíblia? Você já encontrou na Bíblia? $1 milhão para quem apresentar na Bíblia Jesus ensinando as pessoas a fazerem corrente de 12 semanas. Por que existe isso hoje? A astúcia da serpente. Você está percebendo qual era a preocupação de Paulo? Onde está na Bíblia Jesus ensinando a fazer procissão, como os católicos fazem? $1 milhão para quem me mostrar na Bíblia. Não mostra, não tem. Onde está na Bíblia Jesus ensinando as pessoas a fazerem uma romaria? Gente que sai de várias cidades do Nordeste para ir até Juazeiro do Norte fazer uma romaria ao Padre Cícero, em busca das bênçãos de Deus. Onde está na Bíblia o Senhor ensinando isso? Você já viu na tua Bíblia Jesus ensinando as pessoas a rezarem um terço? Fazer promessa para um santo católico? Então, a verdade é que só uma pessoa embriagada espiritualmente faz essas atrocidades, faz essas aberrações. Tem que estar embriagada pelo vinho da falsa religião. Então, Paulo fala da simplicidade que há em Cristo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a mensagem do Evangelho é simples, é clara, é direta. Arrependimento, fé com obras e obediência a Deus. Esse é o tripé que forma o Evangelho. O Evangelho não precisa de acréscimo, meus irmãos. Não precisa de complicações humanas, de invenções teológicas. Nós somos chamados por Deus a mantermos um coração simples, focado em Jesus Cristo, nosso Deus, confiando em Deus, obedecendo a sua palavra, sem nos deixarmos influenciar por modismo, por heresia destruidora. É esse o cuidado que Paulo está pedindo à igreja para ter. Cuidado para você não se deixar influenciar por modismo, por heresia destruidora. Então, o maior dos apóstolos defende o seu ministério, expondo para a igreja os perigos das falsas doutrinas, os perigos dos falsos apóstolos, que estavam já naquela época enganando o povo de Deus, enganando a igreja. Paulo fala também sobre a sua dedicação às coisas de Deus. Ele fala dos sofrimentos que ele suportou por amor a Jesus, pela pregação do Evangelho, fazendo um contraste com aqueles que buscavam apenas poder e prestígio. Já naquela época havia isso, gente que buscava o Evangelho para ter poder e prestígio. Veja, por favor, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Estamos falando de coisas que já aconteciam há 2.000 anos atrás. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Vou ler, tá, meus irmãos? Diz assim a palavra: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Olha só que coisa. Há 2.000 anos atrás, no início da igreja, Paulo já denunciava: nós não estamos como tantos outros, quer dizer que eram muitos, mercadejando a palavra de Deus, fazendo comércio com o povo de Deus, usando Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas. Só que hoje a coisa está muito pior do que no tempo de Paulo. O que mais tem nos nossos dias é gente mercadejando a palavra de Deus. É por isso que você vê hoje aí verdadeiros impérios religiosos. Ele diz que é a bênção de Deus. Bênção de Deus coisa nenhuma. Verdadeiros impérios religiosos, falso evangelho, falsas doutrinas, tudo que é diabólico existe nesses lugares. Em Mateus capítulo 8, são impérios religiosos do diabo, presta atenção. Tem nada a ver com Deus. Mateus capítulo 8, versículo 19 ao 22. Olha o que aconteceu. Então, aproximando-se dele um escriba, disse:
Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem, ele, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus respondeu: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Olha que coisa, né? Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Estou pronto para fazer a obra, conte comigo. Estou pronto para servir a Deus. Jesus conhece e sonda mentes e corações, disse: olha, pense bem, porque o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava querendo mostrar que fazer a obra de Deus exige sacrifício. Não é para qualquer um, é para quem tem a chamada. Não é um emprego, não é para você ganhar dinheiro, não é para ficar rico, ficar milionário. Aí o outro disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Muita gente lê esse texto e acha que o pai estava morto. E que havia um velório na casa dele e queria primeiro sepultar o pai. Não, o pai estava vivo. É que na cultura judaica daquela época, o filho mais novo só deixava a casa depois da morte do pai. Enquanto o pai vivesse, o filho tinha que permanecer. Então ele disse: eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai morrer, chegar a época dele morrer, já é velho, é idoso. Quando ele morrer, eu vou e te sigo. Qual foi a resposta de Jesus? Segue-me. Deixa os mortos por sepultar os seus próprios mortos. Deixa os mortos espirituais tratarem disso. Você vem e me segue. Isso serve para todos nós um alerta. Deixa eu primeiro fazer isso, depois eu venho para o culto. Deixa eu primeiro fazer não sei o quê, que aí eu vou ter um tempo para ler a Bíblia. Deixa eu fazer não sei o quê, que aí eu vou orar. Eu estou sem tempo. Jesus está dizendo: segue-me, ora, faz, não deixa para depois. Hoje, a serpente diz assim: se você seguir Jesus, ele vai te dar mansão, casa com piscina, avião. Se você seguir Jesus, ele vai te dar helicóptero, automóveis blindados, ele vai te dar as melhores roupas de grife, ele vai te dar os melhores sapatos, você vai ter muito dinheiro no banco, vai ganhar muito dinheiro. É essa a proposta que o diabo faz hoje. E isso seduz as pessoas. Por isso que você vê nessas seitas malditas, seitas diabólicas, as multidões afluem para lá por quê? Sobre a promessa de riqueza. É sempre essa batida. Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo outro. Pedro reforçou esse alerta de Paulo para a igreja também de uma maneira muito dura. Confira aí na tua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Pastor, mas do jeito que Paulo está falando aí, parece que ele está se dirigindo à Universal, a Deus é Amor, a Mundial do Poder não sei de quê. Parece não, é. Esses são os falsos profetas. Esses são serpentes enganadoras que pregam um falso evangelho, que mercadejam a palavra de Deus. Olha o que Pedro falou. Assim como no meio do povo, que povo? Povo hebreu, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, hoje nós, falsos mestres. O que é que um mestre faz? Ensina. E um falso mestre? Ensina errado. Então haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que é uma coisa dissimulada? Eles introduzem dissimuladamente. É uma coisa enganosa, fantasiada. É você pegar uma cobra e fantasiar ela como um coelho. Conseguir fazer... A pessoa vai brincar, coelhinho. Eles introduzem dissimuladamente. O versículo 2 é muito duro. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Você está entendendo por que existe multidão nesses lugares?
As multidões vão para essas seitas, não é pela palavra de Deus, não é pelo desejo de servir a Deus, de adorar a Deus. Eles não foram chamados por Deus. Eles vão por causa das suas práticas libertinas. Nada melhor para essa gente do que um Deus que não fala nada, que não recrimina nada, que não proíbe nada, que não se ira com ninguém. Nada melhor para eles. Então, versículo 2, muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Há 50 anos atrás, ser um pastor era uma coisa tremenda. Mesmo que a pessoa fosse católica, espírita, testemunho de Jeová, mas o pastor era visto como um homem de respeito, um homem de vida íntegra. Hoje, infamaram o caminho da verdade. Hoje pega e joga todo mundo no mesmo saco e diz, é farinha do mesmo saco. Porque eles infamaram o caminho da verdade. Criaram um sistema de enriquecimento ilícito, mercadejando a palavra de Deus. Aí no versículo 3, você vê quando fala assim, fulano é pastor, seja quem for. A turma que está ali ouvindo, mais um ladrão. Pastor virou sinônimo de ladrão por causa desses cafajestes espirituais. Virou sinônimo de espertalhão, de golpista. Versículo 3. Ele diz, também, movidos por avareza, o que é que move essa gente? Avareza. O desejo por coisas materiais, por bens materiais, por riqueza. Farão comércio de vós. Olha o alerta. Com palavras fictícias, palavras mentirosas. Se você der R$1.000, Deus vai te dar 100 mil. Se você der todo o dinheiro da poupança, olha, você vai ficar rico. Ter o teu automóvel, ter a tua casa, essa seita universal, agora eles estão falando nos programas dele, você que já está na terceira idade, sempre está chegando a hora de você ir para a glória, por que você não vai num cartório e faz uma declaração deixando os teus bens para a igreja? Olha que crueldade. Induzir um pai e uma mãe a não deixar a herança para os filhos, deixar para esses vagabundos espirituais. É isso que está sendo tratado aqui. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não toma. Já há uma sentença para eles. Queimarão no fogo eterno. Agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos. O cristão verdadeiro tem que saber fazer uma comparação entre o pastor verdadeiro e o pastor falso. É impossível um cristão verdadeiro não saber distinguir o que é certo do que é errado. Não pode, irmão. Tem que saber distinguir. O verdadeiro pastor, vocacionado por Deus, ele se destaca pela sua integridade moral, pela sua humildade, pelo seu compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com a verdade. Doa quem doer, chova ou faça sol, pode o mundo virar de cabeça para baixo. O que distingue o verdadeiro pastor não é o carisma, a simpatia, a eloquência, fala bem, envolve as pessoas. Não, isso aí não identifica nada, absolutamente nada. O verdadeiro pastor, volto a dizer, tem uma integridade moral. É um homem íntegro, é humilde, tem compromisso com Deus. Ele não muda do dia para a noite, ele tem compromisso com Deus. Agora, por que Paulo descreve aqui nessa epístola, para você ler em casa, ele fala das suas prisões, das vezes que recebeu açoites como castigo, as vezes que passou fome, os perigos constantes que ele enfrentou em naufrágio muitas vezes. Por que Paulo descreve essas coisas? Qual foi a finalidade do apóstolo de escrever isso? Primeiro, Paulo queria mostrar com essa descrição aqui que o ministério verdadeiro, a igreja verdadeira, exige sacrifício, exige renúncia, exige dedicação. E ele diz, eu carrego no meu corpo essas marcas. Eu sofri tudo isso.
por amor ao Evangelho, por amor à verdade. Eu tenho um compromisso com Deus. Enfrentei tudo, chicote, surra com vara, fui apedrejado, estive na voragem do mar 3 vezes, quase morri afogado, fui picado por cobra. Então ele está dizendo, o verdadeiro ministério de uma igreja cristã é assim, exige muito sacrifício, muita renúncia, muita dedicação. Vamos relembrar o que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. A Igreja Cristo é Vida é um exemplo de pastores dedicados, que tem compromisso com Deus, compromisso com a verdade. Homens íntegros. Você não encontra aqui na igreja pastor que adultera, pastor que assedia as irmãs da igreja, gente picareta querendo aplicar golpe. Então vamos relembrar Mateus 5, versículo 11 e 12. São palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, olha o motivo, tem um motivo, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hoje os pregadores, na sua maioria, não são perseguidos por causa de Jesus. Não são. É muito raro. São perseguidos por quê, pastor? Por fazerem comércio com o povo, por ficarem ricos, mercadejando a palavra. São perseguidos por isso. Mas Jesus disse, regozijai-vos e exultai, porque será grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados sois quando por minha causa, a perseguição cristã é por causa de Jesus, por causa da palavra, por causa da verdade. Você não vê isso hoje. Hoje todo mundo transita muito bem na sociedade. A sociedade aceita tudo, porque falta quem pregue a verdade. Hoje os pregadores, na sua maioria, você há de concordar, não são perseguidos por causa da palavra. Não são perseguidos por causa da verdade. Pelo contrário, pregam um evangelho mel com açúcar, mamão com açúcar. E todo mundo gosta. Todo mundo tem gosto. Quem é que não gosta de um mamãozinho bem maduro com açuquinha? Todo mundo gosta. Um evangelho que não chama você à responsabilidade, que não repreende você, que não aponta teus erros, que não exige de você arrependimento. Então, Jesus foi objetivo ao dizer, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por causa de Jesus, por causa da verdade e do evangelho da graça de Deus, nós somos injuriados, somos perseguidos, somos alvo de mentiras. É por causa de Jesus, é por nós sermos fiéis à verdade. Como é que a turma aí fora nos trata? São os hereges. São os hereges. Eles creem em predestinação. Eles dizem que o homem não tem livre-arbítrio, e não tem mesmo. Quem crê em livre-arbítrio está crendo numa mentira. A serpente introduziu na igreja um falso evangelho. Nós somos perseguidos pela nossa fidelidade a Deus, pela nossa fidelidade à verdade. Então, precisamos estar dispostos a viver esse evangelho da graça de Deus com fidelidade, com lealdade, mesmo que tenhamos que pagar um alto preço. Tem um hino que fala assim, eu sei que tem pago um alto preço, não tem? Então nós temos que ser fiéis, mesmo que a gente tenha que pagar um alto preço. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, agora vocês compreendem e tem que olhar para quem prega um falso evangelho com o mesmo asco, o mesmo cuidado que você olha para uma cobra venenosa. Se aparecesse uma cobra agora aqui, todo mundo ia correr. Ela não subia na cadeira, na poltrona, gritava, é cobra! Mas é assim
que você tem que olhar para quem prega um falso evangelho. Paulo está mostrando que o mesmo perigo que uma serpente pode causar a você, destruir tua vida, um falso pregador pode destruir tua vida espiritual. Olha a correlação que ele faz. O falso pastor com a serpente, com a cobra. Se você não levar isso aqui a sério, quando você menos espera, vai levar uma picada de cobra. Se não levar a sério, quando menos espera, a cobra vai te picar. Então não brinque com essa coisa de passar a mão na cabeça da serpente. Como é que passar a mão na cabeça da serpente? Não, Deus está em todo lugar. Portanto, que eu creio em Jesus. Não, eu uso sal grosso, é um tipo de fé. Eu colocando a minha fé no sal. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Pela fé em quê? Em sal? Em rosa? Nunca. O meu justo viverá pela fé na palavra, nas promessas de Deus, no poder sobrenatural de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. Números Coríntios 15. Infelizmente, irmão, a maioria dos que se dizem cristãos hoje, a maioria dos que se dizem pastores, não sabe nem o que é o evangelho para a igreja. É uma lástima. Não sabem. Você pergunta a um pastor, o mais antigo que seja, pastor, onde está na Bíblia o evangelho para a igreja? Ele vai dizer, Mateus, Marcos, Lucas e João. É sempre a resposta. Mateus, Marcos, Lucas e João nunca foi evangelho. Foram cartas escritas pelos apóstolos. O que eles chamam de evangelho de Lucas foi uma carta que Lucas escreveu para Teófilo, um amigo dele, contando o que ele viu no ministério terreno de Jesus. Evangelho para a igreja só tem um, que é o que foi revelado a Paulo. Diga forte, foi revelado a Paulo. Diga, igreja, todos juntos. O verdadeiro evangelho foi revelado a Paulo. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Isso aqui vai clarear a tua mente. Paulo diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Olha, um só. Ele nos diz os evangelhos. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenha crido em vão. A coisa mais importante, a verdade mais profunda de toda a Bíblia Sagrada é aquilo que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo recebeu do Cristo ressuscitado. Ele diz, o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é segundo Marcos, Mateus, Lucas, não, eu recebi do Cristo ressuscitado. Essa é a mais profunda verdade da Bíblia. A igreja tem negligenciado isso, e por isso nós vemos aí tantas pessoas que frequentam templos, mas não amam a Deus como Deus quer ser amado, não servem a Deus como Deus quer ser servido, não adoram a Deus como Deus quer ser adorado, não honram a Deus como Deus quer ser honrado. A maioria estão nas igrejas, mas não conhecem Deus. Olha que isso é uma denúncia. A maioria dos que frequentam o templo religioso não conhecem Deus, não sabe quem é Deus, não conhecem o evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. A maioria, eles ficam loucos quando me ouvem pregar assim. O que o pastor está dizendo, que nós não conhecemos o evangelho. Eu também não conhecia. Eu só sabia Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu só sabia falar dos milagres de Jesus. Eu não conhecia o Deus verdadeiro. Então essa é a razão porque quando as pessoas estão reunidas nos templos, ao invés da gente presenciar um momento sublime de adoração a Deus, de louvor a Deus, na verdade nós presenciamos um dos piores momentos de idolatria. Presta atenção, eu vou repetir. Quando as pessoas se reúnem na maioria dos templos, ao invés de se reunirem e a gente olhar para aquela reunião e ver uma reunião de louvor, de adoração, de verdade a Deus, nós vemos
um dos piores momentos de idolatria. Em todos os lugares. Eu digo sempre que existe mais idolatria na maioria das que se diz igrejas cristãs do que em qualquer outro lugar na face da terra. Pastor Carlos Magno, o irmão está afirmando em alto e bom som que existe mais idolatria nas que se diz igrejas cristãs do que em qualquer outro lugar na face da terra. Exatamente. Eu tenho a coragem de falar isso, proclamar essa verdade. Aí você pergunta, por quê? Baseado em que o pastor afirma isso? Porque as pessoas estão adorando um Deus que não é o Deus verdadeiro. Se você não adora o Deus verdadeiro, você está sendo idólatra. Se elas não conhecem Deus, se as pessoas, na sua maioria, não conhecem o Evangelho para a igreja, se elas não conhecem o que a Bíblia ensina sobre o Deus vivo, sobre o Deus soberano, sobre o Deus criador dos céus e da terra, então, o Deus que elas adoram é um Deus que elas mesmas criaram. Um Deus criado segundo a imagem, segundo a forma de pensar dos homens. Criaram um Deus na imagem e semelhança deles. A grande maioria faz isso. Um Deus muito parecido com eles, com seus anseios materialistas, né? Seus mensageiros desse Deus falso usam título de pastor, de bispos, apóstolos, mas não passam de serpentes disfarçadas. São serpentes fantasiadas de ovelha, mas é a serpente. O apóstolo Paulo enfatizava que a salvação não vem pelas obras, não vem pelos sacrifícios, mas a salvação se dá pela fé que você tem em Jesus e na sua palavra. Veja isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Paulo tinha estado nessa igreja, pregou o evangelho da graça, eles ouviram, mas aí Paulo sabe notícias da igreja que eles haviam regredido. Aí ele escreve para a igreja e diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, eu estou admirado, estou muito admirado. Vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho era esse? Ele explica aqui no versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Você está prestando atenção nisso? Paulo disse, a gente aí que quer perverter o evangelho de Cristo. Mas mesmo que nós, eles, os outros apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, Paulo foi ao extremo, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Sabe o que significa seja anátema? Seja maldito. Seja considerado filho do diabo, mensageiro de Satanás. Aí no versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Repete 2 vezes. Considere o maldito, considere o mensageiro do inferno. Irmãos amados, Igreja Santa de Jesus, você está percebendo que há um só evangelho? Está claro para você? Aí eu pergunto, quem foi que persuadiu tanta gente a crer que são 4? A Bíblia diz que tem um só. Findou a lei foi revogada, tinha que uma outra palavra ser colocada no lugar da lei. Qual é a palavra que substituiu a lei? Qual é a palavra que serve para a igreja nos nossos dias? O Evangelho da graça de Deus revelado a Paulo. Quem persuadiu tanta gente a acreditar que são 4 evangelhos? Você sabe me responder? Quem persuadiu tanta gente assim? A serpente, com a sua astúcia. Com a sua astúcia. Por isso as pessoas não sabem o que é que significa Deus ser soberano. Você fala que Deus é soberano,
cara olha para você assim, parece que você falou um palavrão. Não faz a mínima ideia do que seja um Deus soberano. Não sabe o que é predestinação. Não sabe que o homem não tem livre-arbítrio. Quer comprar uma briga? Pregue para os irmãos da lei que livre-arbítrio é uma heresia. O cara quer comer teu fígado. Ele briga, ele mata, ele morre para defender o livre-arbítrio. Está pensando que eu sou robô? Deus tem que respeitar o homem. Não sabe que Deus nos criou como seres espirituais desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar o mundo, Deus já havia nos criado os seus filhos, a sua imagem e semelhança. Estava Deus e os anjos reunidos. Deus que diz, passamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a imagem de Deus? Deus é espírito. Diga, Deus é espírito. Eles não sabem que há nesse mundo o joio e o trigo, a ovelha e o cabrito, a planta que o pai plantou, a planta que o pai não plantou. Não sabem. Não sabem que a salvação é dada gratuitamente por Deus para os seus filhos. A salvação é um presente de Deus para os seus filhos. Só para os filhos de Deus. Veja como Paulo ensinava essa verdade. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha como o Espírito Santo usava Paulo para ensinar essa verdade da igreja, como está me usando essa manhã para ensinar a vocês. Vou ler. Porque pelo jejum sois salvos. É isso que está na Bíblia? Ah, desculpa. Porque por subir o monte sois salvos. Está na Bíblia. Porque por ungir a cabeça com óleo sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha o versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, igreja, ninguém pode alcançar a salvação por seus méritos próprios. Salvação é um presente de Deus para os seus filhos. Ninguém alcança por seus méritos próprios. A serpente desvirtuou tudo isso. Aí eu vejo o povo de Deus ser ensinado que tem que orar para salvar a família. Olha, você está dentro da igreja, a salvação da sua família depende de você. Já pensou se dependesse da gente? Ninguém seria salvo. Se a família, para ser salva, dependesse da gente, ninguém se salvaria. Mães que oram para Deus salvar o filho. Oh, Jesus, salva meu filho. Meu filho está nas drogas. Você pode orar para Deus das drogas, mas para Deus salvá-lo, não. Salvação é um dom de Deus. Mãe se diz assim, meu filho hoje é crente, graças à oração do pastor. Eu pedi ao pastor fulano, o pastor orou muito por meu filho, por isso meu filho é salvo. Glória para o pastor. Ô pastorzão ungidão, dono da bênção. Coisa ridícula. Não, meu filho foi salvo graças aos meus joelhos no chão. Deus sabe quantos anos eu passei ajoelhada, fazendo cala no joelho para ele salvou meu filho. Só para você perceber o estrago que a serpente tem causado aos filhos de Deus. Você consegue imaginar isso? A coisa é séria mesmo. Não brinque com essa verdade. Lembre sempre disso. A serpente, com sua astúcia, enganou a Eva. Quando Paulo chama o texto de Gênesis para a sua epístola, ele estava querendo mostrar a você a gravidade do problema. Às vezes nós falamos de falsos ensinos, falso evangelho, falsos pastores, falsas igrejas, e as pessoas ouvem como se fosse uma coisa de só menos importância. Aí quando dá conta da pessoa frequentando esses ambientes, não, mas Deus está em todo lugar. O importante é que eu creio em Jesus. Mas, irmão, a verdade é essa aqui. Como é que você está crendo numa mentira? Não, mas Deus sabe que o meu coração é limpo. Tudo isso é a astúcia da serpente. Paulo nos adverte, dizendo, qualquer filho de Deus é passível de ser enganado. Qualquer um.
eu posso ser enganado, você pode ser enganado, se nós negligenciarmos nossa vida espiritual, se a gente não lê Bíblia, se a gente não medita. Outra coisa, há uma diferença entre ler e meditar. Tem gente que só lê. Pega a Bíblia, vou ler um capítulo aqui. Já li. Não é ler, não, é ler e meditar. O que é esse capítulo? O que é que Deus está falando aqui? O que é que Deus está querendo me ensinar? O que é que Deus está querendo me dizer? Ler e meditar. Se você não fizer isso, se você não manejar bem a palavra da verdade, você é passível de ser enganado pela serpente com astúcia. Por isso que ele falou a serpente, para imputar medo, para mostrar a você que a coisa é séria. Se aparecer um cachorrinho poodle aqui agora, todo mundo quer brincar com um poodle. Um poodle cor de mel, branquinho, então, coisa maravilhosa, coisa bonita, coisa boa. Eu adoro cachorro. Todo mundo quer brincar. Mas se de repente, eita, olha uma cobra coral. Eu sou o primeiro a disparar, já quando acaba, antes de falar coral, já estou em Ponta Negra. Esse é o objetivo de Paulo. Mostrar que a coisa é séria, não é brincadeira. Chega uma pessoa, seu vizinho, um parente, frequenta uma seita mentirosa, uma seita idólatra, uma seita que prega um falso evangelho e fica insistindo para você ir na igreja, lá dele. Você, não, já tenho uma igreja prega a verdade, me satisfaz. Não, mas não custa nada. Qual é o mal que faz? Vamos uma vez só comigo. E de repente você para satisfazer o vizinho, o parente ou o amigo, vai. Olha a serpente trabalhando. Olha a serpente. Mas aqui é estranho. Aqui distribui sal grosso, arruda para botar na orelha. Aqui distribui a água do Rio Jordão. É porque Jesus disse, meu irmão, o meu justo viverá pela fé. É pela fé. São objetos ungidos. Deus vai trabalhar na tua vida através disso. E se você não maneja bem a palavra, quando acorda, caiu na armadilha do diabo. A serpente te picou. Por isso que o tema da mensagem é a picada da serpente. Cuidado. Muito cuidado. Cuidado que o mundo está cheio de serpentes querendo induzir você ao erro. Querendo induzir você ao que é falso, o que é abominação a Deus. Então nós temos que estar alerta. Graças a Deus que nós temos uma igreja onde a verdade do evangelho é pregada. O mesmo evangelho que Paulo pregou há 2.000 anos atrás, que ele recebeu da boca do Cristo ressuscitado, é o que nós pregamos hoje. Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus.